Oi garotas, que alegria ter vocês aqui, meu nome é Nicole e sejam bem-vindas a mais um Clube Devocional. Então pegue sua Bíblia, abra seu caderninho que nós vamos começar mais um episódio. Gente, que saudade de vocês, faz tempo que a gente não tá aqui nesses episódios. Estamos começando altos e baixos, como sempre, então às vezes vamos ser mais constantes, às vezes não, mas eu espero que vocês estejam aqui ligados para sempre quando a gente for postar alguma coisa nas nossas redes sociais, tanto quanto no YouTube quanto no Instagram, tá bom? Sejam atentas. Então, bora começar com mais um episódio, que esse episódio está muito especial. Você viu aí o título, e o título de hoje é O que fazer nos dias bons? Essa é uma palavra que eu tô literalmente vivendo ela, e tá sendo algo muito aprendizado, e que todo dia, toda hora, o Senhor tá aqui na minha cabeça falando: o que fazer nos dias bons, Nicole? O que fazer nos dias bons? Então, vamos lá, né? Porque tanto que a gente pensa nos dias bons, a gente só quer viver o momento, a gente quer aproveitar cada segundo com as pessoas que estão ao nosso redor, fazer todos os eventos maravilhosos que a gente estava esperando por tanto tempo acontecer, algum evento de viajar, ou de receber alguém, ou de se formar, ou qualquer outra coisa que seja para você especial, que fala para você, nossa, esse vai ser um tempo muito bom. Mas nós também temos que tomar cuidado nos tempos bons. Então vamos começar. Quando estamos animadas com coisas dando certo, é necessário reconhecer a presença e passar tempo nela. Esses vão ser dois tópicos que a gente vai falar muito, que é, primeiro, reconhecer a presença e, segundo, passar tempo nela. Porque até nos dias bons a gente pode acabar se afastando do Senhor, a gente pode não cumprir algum princípio, perder os valores. Então a gente tem que tomar muito cuidado pra gente poder, nos tempos bons, ser gratas, mas ao mesmo tempo não perder aquilo que o Senhor já tinha colocado nos nossos corações em outras épocas. Então vamos para a palavra de Deus, que está em Romanos 8, versículo 5 a 6. Eu vou abrir aqui com vocês. Romanos 8, versículo 5 a 6. A minha versão é King James, para alguém que perguntar. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, as coisas do Espírito. O que eu quero trazer aqui, né? O que isso tem a ver com tempos bons? É que às vezes quando a gente tá com muitos eventos assim bons e outras coisas, a gente acaba se esquecendo de passar tempo com o Senhor, de fazer um devocional, de ler a Bíblia, de estar em oração. E essas coisas a gente acaba tão preocupado com os eventos, tão animado, tão cheio de empolgação, que a gente acaba esquecendo de passar tempo, né? De reconhecer a presença de Deus. E o que isso pode nos fazer? Nos pode ser guiados pela carne e não pelo Espírito. Então, o motivo principal para que até nos tempos bons e tanto nos tempos ruins a gente tem que estar focado na presença, na palavra, é que se a gente não tomar cuidado, a gente vai ser segundo a carne. Então, se você não tá se alimentando da palavra, se você não tá lendo a sua Bíblia, se você não tá ouvindo uma pregação, ou indo na sua igreja, servir, orar, se você não tá fazendo essas coisas, suas, práticas espirituais, sinto lhe dizer, garota, que você está sendo segundo a sua carne e não segundo o seu espírito. E até mesmo quando a gente ora, lê a Bíblia, a gente consegue às vezes ir pela carne, não pelo espírito. Quem dirá não fazendo essas coisas? Então, é uma coisa que eu tô aprendendo, que eu posso falar que eu tô num tempo muito bom, onde eu tô tendo muitas coisas, formatura de high school, né, tô me formando no ensino médio, meus avós estão aqui agora, muitos eventos da igreja muito bons, só que se eu não tomar cuidado, eu vou acabar esquecendo de reconhecer a presença de Deus, e aí eu posso acabar fazendo coisas segundo a minha carne, e não segundo o Espírito que habita dentro de mim, né, que eu sou o Espírito, né, porque a gente não é um corpo, a gente é um espírito e tem o corpo, habita no corpo e tem uma alma. Carisma, já emendando o carisma aqui junto, que tá dentro de mim. Mas, então, o que eu quero trazer aqui hoje pra vocês, que é uma coisa que eu vejo muito pra nós garotas, às vezes a gente tá tão animada assim, numa roda de amigas, conversando, só que às vezes a gente se empolga tanto com aquilo, tá vendo tantas coisas boas que a gente
a gente perde um pouquinho a mão, assim, sabe? Nas nossas conversas, acaba comentando sobre alguma pessoa, ou sobre sentimentos, né? De fazer coisas bobas, né? Tipo assim, de garotas, de seguir tal pessoa, tal garoto, ficar comentando, ficar puxando assunto. Porque no tempo bom, a gente quer fazer. Só que a gente não pra gente respirar, reconhecer a presença de Deus. Porque esse é o mais importante. Porque a gente só consegue ser grata quando a gente reconhece a presença de Deus na nossa vida. Então, uma coisa que eu quero trazer pra gente é que no tempo bom, a gente precisa respirar, olhar ao nosso redor, agradecer ao Senhor e passar tempo com Ele. Porque por mais que tudo que a gente tá vivendo é ótimo, a gente precisa separar o nosso tempo pro Senhor. É uma coisa que isso eu vivi muito, né? No dia que meus avós chegaram, eles chegaram no domingo, então a gente acordou super cedo, foi pro aeroporto, buscou eles, a gente tomou café da manhã junto com todo mundo, depois abriu as malas, recebeu os presentes, né, aquela coisa toda maravilhosa, ficou conversando. E aí, mais tarde ia ter um churrasco e eu sabia que eu ia passar muito tempo com minha família e tal. E o que eu decidi, entre esse tempo em que não ia ter o churrasco e tava, né, já tinha acabado as conversas. Perdão. Já tinha acabado as conversas e tal. O que eu decidi? Eu decidi subir pro meu quarto. Era um domingo, eu não pude ir na igreja aquele dia porque meus avós já estavam muito cansados, eles estavam descansando, né, antes do churrasco. Que eu decidi ouvir a pregação que eu não pude estar presencialmente da minha igreja local. E aquilo foi tão bom, gente. A palavra falou tanto comigo. Foi tão maravilhoso. Eu fico pensando, e se eu tivesse perdido? Só por conta que eu tava tão animada, com meus avós chegando, tão animada, com os eventos que iam acontecer. Eu poderia ter perdido uma palavra tão boa. Poderia ter perdido um tempo que eu passei com o Senhor. A mesma coisa que aconteceu também, outro exemplo muito bom, foi no meu aniversário. Eu fiz uma mini festa do pijama com algumas garotas mais próximas, do virar do meu aniversário, do dia do meu aniversário. E aí depois que elas foram embora e tal, eu assisti um filme com minha irmã e tal, foi muito bom. E aí chegou a noite, eu decidi que eu ia separar a noite para o Senhor. Então, eu fechei a porta do meu quarto, igual o versículo de lá de Mateus, feche a porta do seu quarto em hora em secreto. E eu comecei a orar, como eu coloquei um louvor, pude ler a palavra do Senhor. E é muito importante a gente aprender a desacelerar nos momentos que a gente tá acelerada. E nos momentos que a gente tá desacelerada, a gente acelerar, né? Mas isso é para outro episódio. E com isso, que tudo que eu quero dizer, né, nesses exemplos que eu dei da minha vida, do meu dia a dia, eu queria trazer um versículo base pra gente poder se basear sobre tudo que eu tô falando aqui. Que tá lá em Romanos 12, versículo 2. Diz assim: não seis conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentai qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente precisa estar em todo o tempo renovando a nossa mente. Porque nos tempos bons, a gente acaba meio que relaxando, porque é muita coisa boa acontecendo, finalmente a promessa aconteceu, aquilo que Deus falou tá acontecendo, e tá super muito legal, amizades novas, tá tipo incrível. Só que no meio disso, toda essa animação, a gente acaba relevando algumas coisas que a gente não deveria relevar, só por conta que a gente quer agradar e aproveitar essa nova fase, esse novo... Por que eu tô explicando tudo isso aqui pra gente, né? Por conta que algo que eu percebo muito é que muitas vezes nós, garotas, a gente acaba renunciando valores nossos cristãos, princípios nossos, por conta que nós estamos num tempo tão bom que a gente desacelera na questão de ler a palavra, estar em oração, em jejum, ou a gente tá tão animado que a gente deixa passar algumas coisas que não devem ser consideradas normais, que não está tudo bem. E com tudo isso a gente acaba negociando nossos valores, negociando aquilo que a gente acredita. E é por isso que a gente toma muito cuidado, que é, gente, acho que uma coisa que a gente precisa entender é que por mais que a gente muitas vezes esquece, nós garotos, a gente esquece sempre disso. Nunca vai ser algo grande, nunca vai começar com algo grande. Sempre vai ser uma coisa muito pequena. Às vezes a gente não vai cometer coisas grandes de...
de mentir ou de fazer aquilo e tal, mas sempre vai ser coisas pequenas que, tipo assim, tem uma intenção no coração que o Senhor está vendo e você está fingindo que tá tudo bem, e isso não está tudo bem. Então, com isso, a gente sempre vai ser mais, a tentação vai ser maior na questão de negociar princípios, negociar valores, porque tá, tipo assim, tá dando tudo tão bem, por que eu vou mexer nisso, né? Tipo, tá dando tão certo, por que eu vou mexer nisso aqui que tá quietinho? Mas não, é necessário sim ter que cortar certas coisas, ter que parar certos assuntos, ter que afastar certas pessoas se algo está ferindo os seus valores, os seus princípios. Porque algo que eu aprendi muito, né, fazendo carisma, né, o seminário de teologia, é que quando você quebra o princípio vai te quebrar. Então, e quando você honra o princípio, você receberá bênçãos. Então, vamos sempre estar cuidando, porque só porque algo tá muito bom, não quer dizer que a gente tem que deixar tudo passar. Tem certas coisas que a gente não pode deixar passar, gente. A gente precisa, sim, estar sempre atentos, porque no dia bom a gente vai querer deixar algo passar. Tudo bem, não fazer devoção um dia, tudo bem não orar tal dia, aí depois vai passando um, vai passando dois, vai passando três, quando você vai ver, você nem mais consegue entrar na presença de Deus. Então é necessário reconhecer a presença de Deus nos tempos bons para, primeiro, nós podemos ser gratas, e segundo, para que a gente não perca a presença e a gente não perca o temor de estar nela, porque com o temor na presença a gente toma cuidado com o que a gente fala, com as nossas atitudes e com tudo ao nosso redor. E aí entra no nosso terceiro ponto, que é passar tempo na presença. Não basta a gente só reconhecer que Deus está sobre nossas vidas, que mesmo nos tempos bons a gente precisa olhar para Ele e ser grato e ser dependente. A gente precisa viver isso. E como que a gente vive isso? Passando tempo no secreto, gente. Isso é algo que vai muito de renúncia, porque no dia mal, a gente tá mal, não tem mais nada, tá tudo ruim, então a gente só tem a presença de Deus. Então a gente só tem a presença de Deus pra nos confortar. Mas nos dias bons, a gente tem tanta coisa ao nosso redor que a gente esquece da presença de Deus. Então nos dias bons, buscar a presença de Deus, estar na presença de Deus, às vezes é renunciar certas coisas que, por mais que podem ser maravilhosas, fantásticas, elas não podem ter o seu coração. O nosso coração precisa ser todo ao Senhor, sabe? As outras coisas, elas vão vir e vão passar. Você tem que entender que o seu relacionamento com o Senhor, ele é algo que ele é construído, ele não vai passar. Então, ele tem que ser sempre priorizado. Mas como não negociar, né? Como não negociar nossos valores, né? Porque a gente fala que, nossa, não negocie seus valores, não negocie seus princípios. Mas como que eu não negocio? Passando tempo com Deus, passando tempo na presença de Deus. Ore muito, se ajoelhe muito, sabe? Uma coisa que o Senhor tá me ministrando muito no meu coração, nesse meu tempo bom, né? De dias bons, fazendo todas as coisas, com muitas coisas que eu sempre sonhei em poder fazer e tal. E tá falando pra mim, ore, gaste tempo. Porque, tipo assim, quando a gente tá num dia mal, a gente não vai ter nem forças pra orar de vez em quando. E no dia bom que a gente tem força, a gente precisa trabalhar tudo. Tudo. A gente precisa buscar a palavra, a gente precisa orar. Então a gente precisa correr atrás das coisas, pra que quando chegar o dia mal, a gente já vai estar fortalecido espiritualmente pra lidar com todas as questões. É tipo uma questão de uma guerra, assim. Você tá construindo uma muralha antes mesmo de ter uma guerra. Porque quando chegar a guerra, e se você não construir antes a sua muralha, vai acabar entrando muitas coisas. E se você construir a sua muralha quando você tá bem, com força, e aí vem a tempestade, você já tem algo fortalecido pra não te impedir, pra não te atacar, sabe? E fazer você sofrer com aquele tempo ruim. Então a gente precisa gastar nosso tempo em oração, em palavras, sabe? Em jejum, porque é muito bom que tá consciente, é muito bom, mas o foco é aqui. O foco não perde o foco. Tá muito lindo, mas uma hora acaba, uma hora vai vir a decepção, uma hora vai vir a frustração, uma hora vai vir tal coisa, uma hora uma amizade vai embora. E o Senhor é você e o Senhor no final das contas. Sempre será só nós e o Senhor. E é uma coisa que a gente precisa entender, nós garotas, né? Que a gente ama tantas
as estações assim da vida, com amizades e coisas, que a gente acaba esquecendo que na verdade isso tudo passa e o que fica mesmo é só você e o Senhor. Então é isso que tem que ser a nossa prioridade. Por isso que tem que ser a nossa prioridade, né? Pra gente terminar, quando você acaba convivendo muito com uma amiga, você acaba pegando o jeito dela, não é verdade? Você convive tanto com ela que você pega as manias dela, o jeito dela. Às vezes você consegue até olhar pra ela e já saber o que ela tá pensando em certas situações. E é a mesma coisa que a gente leu no primeiro versículo. Quando você se alimenta pelo Espírito, você consegue agir pelo Espírito. E quando você se alimenta da carne, você tá agindo pela carne. Então, se você só alimenta os seus prazeres, os seus desejos e tal, você só vai viver de acordo com você mesma. Mas quando você se alimenta da palavra, tem uma vida de oração, serve na sua igreja local, faz jejum, você vai conseguir ter atitudes de acordo com o Espírito. E é assim que sabe? Quando a gente passa tempo com o Senhor, a gente consegue andar parecido como Ele, sabe? A gente consegue melhorar nas nossas coisas, a gente consegue não negociar as coisas ao nosso redor. E aí, a gente finaliza com o versículo que tá em Romanos 8,14. Hoje a gente foi bastante pra Romanos, né? Pelo que vocês perceberam. Eu só acho que depois desse episódio você deveria ler o livro de Romanos. Que vai com certeza te abençoar muito. Romanos 8, versículo 14. Vou ler aqui pra gente. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. No final das contas, é muito bom se formar, é muito bom receber novas amizades, é muito bom viajar, é muito bom fazer tantas coisas que a gente sempre sonha em fazer. Mas no meio de tudo isso, não pode ter nosso coração, não pode ter a gente por inteira. A gente precisa fazer todas essas coisas maravilhosas, claro, você tem que sim aproveitar seu dia bom, mas vivendo segundo o Espírito e não a carne. É porque é uma realidade que eu vejo eu lutando essa guerra diariamente entre querer aproveitar tudo e às vezes querer deixar passar algumas coisas. Ai, tá tudo bem. Mas no final das contas não tá tudo bem. Porque uma coisa leva a outra, sabe? A gente não vai cair nas pedras grandes por conta que a pedra grande a gente consegue ver, a gente desvia. A gente sempre vai tropeçar na pedra pequena, por conta que é pequenininha, a gente não dá nada pra ela. Mas pode sim fazer um estrago muito grande na nossa vida se a gente não tomar cuidado, sabe? É uma questão de ter temor. No dia bom, tenha temor. Acho que é uma ótima jeito da gente poder finalizar esse episódio, que a gente precisa ter temor nos dias bons, sabe? Tá sendo muito lindo. Amém. Glória a Deus por isso. Agradece. Aproveita bastante mesmo. Só que não deixa passar certas coisas, não deixa de passar tempo na presença de Deus, porque no final das contas esse é o mais importante. Essa é a nossa boa parte, né? Como Jesus disse pra gente. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que você tenha sido muito abençoada. E não se esqueça de assistir ele quando você estiver num dia bom e compartilhar para uma amiga que você acha que ela tá passando por um dia bom e ela precisa ouvir essa palavra para ela não perder a fé. Amém? E até o próximo episódio. Tchau!